A cada nova descoberta no universo, nossa compreensão da realidade se expande, desafia e transforma. O que antes parecia ser um domínio distante da nossa realidade cotidiana, agora está cada vez mais próximo e acessível. O universo, com sua vastidão e mistérios, está mudando nossa percepção do que é possível, do que sabemos sobre o tempo, o espaço e até sobre nós mesmos. A viagem ao desconhecido não é apenas uma jornada pelo cosmos, mas uma exploração de novas fronteiras do entendimento humano. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas observando estrelas e planetas distantes. Estamos olhando para os próprios alicerces do tempo e do espaço. As imagens de galáxias a bilhões de anos-luz de distância, capturadas pelo telescópio Hubble e pelo James Webb, não são apenas visualizações impressionantes. Elas nos fazem questionar: o que aconteceu lá atrás, no início de tudo? Como o universo evoluiu até o ponto em que estamos agora? A cada resposta que encontramos, surgem novas perguntas. E essa busca incessante por respostas é o que está moldando a nossa compreensão da realidade. A teoria do Big Bang, por exemplo, nos apresentou uma visão do universo como algo que começou a partir de uma explosão massiva há cerca de 13,8 bilhões de anos, espalhando matéria e energia que, ao longo do tempo, formaram as estrelas, planetas e toda a estrutura que conhecemos hoje. Mas o que aconteceu antes desse evento? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Será que o universo sempre existiu? Ou há um ciclo eterno de nascimentos e mortes cósmicas? A cada avanço, a física nos desafia a pensar além do que imaginamos ser possível, sugerindo que nossa noção de tempo e de origem pode estar completamente errada. Além disso, a exploração de fenômenos como os buracos negros tem revelado novas dimensões da realidade que antes pareciam pertencentes ao reino da ficção científica. Esses objetos misteriosos têm uma força gravitacional tão intensa que literalmente curvam o espaço-tempo ao seu redor, criando uma porta para o desconhecido. Imagine um lugar no cosmos onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Os buracos negros não são apenas uma anomalia do universo. Eles nos forçam a repensar nossa compreensão do que é possível, desafiando até mesmo as bases da física quântica. A ideia de viajar no tempo, que antes parecia um conceito exclusivo de filmes e livros, também está sendo explorada de maneiras surpreendentes. O conceito de buracos de minhoca, por exemplo, sugere a possibilidade de atalhos através do espaço-tempo, ligando dois pontos distantes do universo em um instante. Embora ainda seja uma teoria, a mera existência desses conceitos nos leva a repensar as fronteiras entre a realidade e a ficção. Será que o tempo é uma dimensão maleável, que podemos dobrar, manipular ou até mesmo viajar para o futuro e o passado? Cada nova descoberta nos empurra para o limite do que achávamos ser possível, revelando um universo onde as leis que governam nossa realidade estão longe de serem definitivas. A busca por vida extraterrestre também está mudando nossa visão do que significa ser humano. Quando olhamos para os exoplanetas que orbitam outras estrelas, a pergunta sobre se estamos sozinhos no universo se torna cada vez mais urgente. Descobrimos mais de 4.000 desses planetas, alguns localizados na chamada zona habitável, onde a água líquida, condição essencial para a vida como conhecemos, pode existir. Isso nos leva a questionar: se a vida surgiu aqui, por que não poderia existir em outros cantos do cosmos? A busca por sinais de vida fora da Terra não é apenas uma questão de encontrar seres alienígenas, mas de entender o processo que nos trouxe até aqui. A vida no universo, se existir, pode ser completamente diferente da nossa. E isso abre uma gama de possibilidades que antes eram impensáveis. Essas descobertas não apenas alteram a forma como vemos o universo, mas também nos forçam a repensar nossa própria existência. A física quântica, por exemplo, sugere que a realidade não é tão sólida quanto parece.
o princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que não podemos conhecer com precisão simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula subatômica, desafia a ideia de um universo determinístico. Se as leis que governam as partículas microscópicas podem ser incertas e imprevisíveis, o que isso diz sobre o mundo macroscópico em que vivemos? E se a realidade for uma construção que depende do observador, em vez de ser uma verdade objetiva e imutável? E enquanto todas essas questões científicas moldam nossa compreensão do universo, também nos levam a refletir sobre o nosso papel nesse vasto e misterioso cosmos. O que significa ser humano em um universo tão imenso e cheio de possibilidades? Estamos no centro de tudo, ou somos apenas uma pequena parte de um cenário muito maior? A viagem ao desconhecido, ao explorar as profundezas do cosmos, nos força a confrontar nossa insignificância, mas também nos dá uma sensação de conexão. Somos todos, de alguma forma, feitos da mesma matéria das estrelas. A poeira cósmica, que existe nas estrelas e nas galáxias, também compõe nossos corpos. No final, entender o universo é, de certa forma, entender a nós mesmos. A cada nova descoberta, a cada avanço na exploração espacial e na física, vemos que o universo está nos convidando a pensar além dos limites da nossa realidade cotidiana. Ele está nos mostrando que o que sabemos é apenas uma fração de uma verdade muito maior, e que a busca por respostas é uma jornada sem fim. Não importa quão longe possamos ir, sempre haverá mais a explorar, mais a entender, mais a questionar. E é essa busca incessante, essa constante viagem ao desconhecido, que torna a experiência humana tão extraordinária. Enquanto olhamos para as estrelas, somos desafiados a redefinir nossa visão sobre o tempo, a matéria e até mesmo o espaço. Cada nova descoberta nos oferece uma nova camada de complexidade, empurrando-nos para uma compreensão mais profunda do cosmos. A ideia de que o universo é finito e previsível está sendo substituída pela noção de que ele é dinâmico, imprevisível e talvez muito mais interconectado do que jamais imaginamos. A física moderna sugere que tudo no universo está em constante movimento, desde as partículas subatômicas que compõem a matéria até as galáxias que se afastam umas das outras a velocidades incríveis. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: como podemos compreender o que é real se a própria realidade está em constante transformação? Se o espaço-tempo pode ser dobrado, curvado ou até mesmo distorcido por buracos negros, qual é o limite da nossa percepção? Será que o que percebemos como real é apenas uma pequena fatia de uma realidade muito maior e mais complexa? A física quântica, com seus conceitos paradoxais e fascinantes, nos diz que a realidade não é o que parece ser. Em nível subatômico, as partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, ou até mesmo se comportar de maneira imprevisível, dependendo de como são observadas. Essa incerteza abre portas para uma nova compreensão sobre como as leis da natureza podem operar de maneiras além da nossa imaginação. No campo da astronomia, a busca por planetas habitáveis e a observação de atmosferas alienígenas nos levam a repensar a questão da vida no universo. A ideia de que a Terra é o único berço de vida no cosmos já está sendo desafiada pela descoberta de exoplanetas, alguns dos quais possuem condições muito semelhantes às da Terra. A busca por sinais de vida em outros planetas, seja através de sinais de rádio ou pela análise de atmosferas, abre um novo capítulo na nossa compreensão sobre o lugar da humanidade no cosmos. Poderemos um dia estabelecer contato com outras formas de vida inteligente? Ou talvez encontrar evidências de civilizações antigas que já desapareceram há bilhões de anos? À medida que as tecnologias de observação avançam, mais pistas surgem, mas também surgem mais questões. O que aconteceria com a nossa compreensão de nós mesmos se descobríssemos que não estamos sozinhos? E a jornada de exploração
não se limita apenas ao espaço exterior. A exploração da nossa própria origem, de como o universo surgiu e como a vida começou, também continua a desafiar nossa visão da realidade. A teoria do Big Bang, com a ideia de que o universo começou a partir de um único ponto de densidade, infinita, ainda é amplamente aceita. Mas o que aconteceu antes desse evento? Se o espaço e o tempo surgiram com o Big Bang, então, o que existia antes disso? Ou será que o tempo, tal como o conhecemos, é apenas uma ilusão, uma consequência da forma como interagimos com a matéria e a energia? Essas questões não têm respostas fáceis, mas a busca por elas tem o poder de transformar nossa percepção do que é possível. Cada nova teoria, cada nova descoberta, nos dá uma visão mais profunda não apenas sobre o universo, mas sobre nós mesmos. Somos, de certa forma, filhos do cosmos. A matéria que compõe nossos corpos foi forjada nas estrelas, e a energia que nos impulsiona é a mesma que permeia todo o universo. Em muitos aspectos, o estudo do cosmos é o estudo de nossa própria existência. Somos, de alguma maneira, um reflexo da imensidão que nos rodeia. No final, a viagem ao desconhecido não é apenas uma busca por respostas sobre o universo. É uma jornada de autodescoberta. Ao explorar os mistérios do cosmos, estamos também explorando a nós mesmos, desafiando nossas crenças, expandindo nossa compreensão e, talvez, aproximando-nos da verdade última sobre a natureza da realidade. O universo, com toda a sua complexidade e maravilha, nos chama para ir além, para olhar além das estrelas e buscar as verdades que ainda estão escondidas nas sombras do desconhecido. Cada pergunta respondida abre novas possibilidades. O futuro da exploração espacial e da pesquisa científica promete revelações que, ainda hoje, mal conseguimos imaginar. A realidade que conhecemos está mudando diante de nossos olhos, e talvez o maior mistério seja perceber que, à medida que desvendamos o universo, também estamos desvendando as profundezas de nossa própria alma. A viagem ao desconhecido nunca teve fim. Ela é o motor que impulsiona a humanidade a continuar explorando, descobrindo e se reinventando. O universo, com todos os seus segredos e maravilhas, está sempre à frente, esperando para ser desvendado, enquanto nós, como seres curiosos e intrépidos, seguimos em nossa jornada, movidos pela imensa pergunta: o que mais podemos descobrir?